Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos, nesta ocasião, expor aquilo que está nas Sagradas Escrituras diante do devocional no dia de hoje, uma vez que nós estamos fazendo os nossos devocionais alinhados com o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, né, onde esses atributos nós começamos pela solidão de Deus, né, expor a solidão de Deus. Depois nós expomos os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus. Depois da presciência, nós falamos a respeito da supremacia de Deus, da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus, e falamos também sobre a santidade de Deus. No dia de hoje nós vamos falar a respeito do poder de Deus. E aí, quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos falando da onipotência de Deus. Nós vamos usar o texto que está lá no Salmo 62, versos 11, que diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Irmãos, uma vez falando a respeito da santidade, tendo a santidade como a beleza de todos os atributos de Deus, nós quando falamos a respeito do poder de Deus, e aí nós não podemos confundir o poder de Deus com a soberania de Deus, porque enquanto a soberania de Deus é o exercício da sua supremacia, o poder de Deus, na verdade, é aquilo que dá vida, né, a esse exercício. O poder de Deus é exatamente aquilo que faz movimentar todo o conselho, toda a sabedoria do próprio Deus. E quando nós falamos do poder de Deus, irmãos, o poder de Deus é assim como Deus é. O poder de Deus ele é infinito, o poder de Deus ele é permanente, o poder de Deus ele é perpétuo. Ou seja, de geração em geração, Deus é poderoso, Deus é infinitamente poderoso, mais do que tudo e de que todos, porque Ele é a fonte de toda a energia. Quando nós somos remetidos a falar do poder de Deus, nós vamos enxergar que lá em Daniel diz: ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Não é assim que nós encontramos também no Novo Testamento, irmãos, quando o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, diz ao leproso, né, seja purificado, e instantaneamente aquele homem é sarado, é curado. Não é esse mesmo Cristo, né, Deus encarnado, que após 4 dias Lázaro no túmulo da sua morte diz: sai para fora, e ele sai? Não é esse mesmo Deus, irmãos, que ordena que os ventos impetuosos, né, que as tempestades, que o mar se acalme, e ele se acalma? Não é esse mesmo Deus encarnado que diz, pelo poder da sua palavra, aos demônios dos porcos: sai, legião de demônios, e essa legião de demônios são expulsos? É esse mesmo Deus, irmãos, que somos levados também à obra da criação, onde na obra da criação, Deus, pelo poder da sua palavra, veja, porque o salmista diz: ouvi Deus falar uma vez e duas... Deus falou uma vez e duas vezes eu ouvi que todo o poder pertence a Ele. Porque, irmãos, enquanto nós, seres mutáveis que nós somos, né, seres que dependentes que nós somos, às vezes nós falamos as mesmas coisas 2, 3, 4 vezes. Deus não, Deus fala e essas coisas ela passa a acontecer. Por quê? Porque Ele é poderoso. Veja como se deu na criação. A palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus disse: se faça luz, e fez-se luz. Deus diz: faça os animais domésticos, e assim se fez. Faça isso, faça aquilo, e aí foram se fazendo. Pelo quê? Pelo poder da sua digna e preciosa palavra.
Então, é nesse Deus que nós encontramos toda a fonte de energia, irmãos. É esse Deus que fez todas as coisas, mas todas as coisas Ele fez poderosamente. Por quê? Porque nele está a centralidade de tudo aquilo que se conhece como poder. Porque enquanto nós somos frágeis, nós pertencemos, nós somos servos de algo que é todo poderoso. E isso, mais uma vez, é agradável aos nossos olhos. Agradável aos nossos olhos, por quê, irmãos? Porque nós compreendemos aquilo que está descrito lá em Mateus 25, 35, quando diz que passarão os céus, 24, 35, quando diz passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passará. Quão bom e agradável é crer em um Deus que é soberanamente poderoso. Como é bom, irmãos, e precioso crer num Deus onde sua palavra, onde seus decretos não é revogado, onde não há empecilho para ele, onde não há quem possa restringir a sua força. Como é bom crer nesse Deus, como diz o livro de Números, o livro de Deuteronômio, o livro do Levítico, onde esse Deus fala com voz de trovão, onde o que ele diz se faz e ninguém pode refrear aquilo que é o seu exercício, que é o seu poder, que é aquilo que dá vida a todos os seus decretos, que é o seu poder. Diante disso, irmãos, nós somos levados ao livro dos Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, versículo 20 e 21, quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que, ou quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse Deus que nós precisamos e devemos confiar. É esse Deus cujo a suma de todo poder está no seu ser. É esse ser que poderosamente, irmãos, veio até nós. É esse Deus que poderosamente se encarnou, tabernaculou, ou seja, esteve no meio do seu povo de forma poderosa. Porque alguém que não podia executar toda a sua obra, ou toda a obra que Cristo executou, se ele não tivesse poder, em vão teria Cristo ter vindo até nós. Mas veja, a sua vinda foi tão somente pelo seu poder. A sua morte, irmãos, e a sua ressurreição foi tão somente pelo seu poder. O ser assunto aos céus foi único e exclusivamente tudo pelo seu poder. E poderosamente, esse mesmo Deus, na pessoa de Cristo, está preparando o lugar para que, onde Ele estiver, estejamos nós também. E Ele poderosamente virá fazer o quê, pastor? Virá tragar os seus inimigos, mandar ou externar os seus inimigos no lago de fogo e enxofre, mas também resgatar poderosamente a sua noiva, que somos nós, eu e você, para a sua própria glória. Então, irmãos, a Ele seja o louvor, seja a soberania, seja o poder e a glória pelos séculos do século. Que eu e você esteja com todas essas coisas, entendendo o poder de Deus no mais íntimo do nosso coração, e que viemos, eu e você, render ou se render aos seus pés. Que Deus nos abençoe ricamente, meus irmãos.